Olá, pessoal, saudações a todos, espero encontrá-los bem. Vamos dar continuidade aos nossos estudos na disciplina de Psicologia da Aprendizagem. Vamos lá? Deixa eu compartilhar aqui. Ótimo. Então, pessoal, hoje nós iremos falar sobre David Ausubel. Vocês irão achar muito interessante a teoria do David Paul Ausubel. Mas quem foi o David Ausubel, né? Vamos ver aqui a biografia desse ilustre teórico que muito contribuiu com a psicologia da aprendizagem. Então, o David Ausubel, ele nasceu em 25 de outubro de 1918, em Brooklyn, Nova York, filho de uma família judia e pobre de imigrantes vindos da Europa Central. Foi um grande psicólogo da educação estadunidense e faleceu em 9 de julho de 2008, quando tinha 90 anos. Então, veja, o Ausubel, ele faleceu recentemente, né, em 2008, aos 90 anos. Então, pessoal, o Ausubel, ele escandalizou-se com um palavrão que eu, patife de 6 anos, empreguei certo dia. Com sabão de lixívia lavou minha boca, submeti-me. Fiquei de pé num canto o dia inteiro para servir de escarmento a uma classe de 50 meninos assustados. A escola é um cárcere para meninos. O crime de todos é a pouca idade, por isso os carcereiros lhes dão castigos. Então, vejam como que era a educação antigamente, né? Como que era a educação nos tempos de Ausubel, o que ele passou-se, o que ele presenciou, o que ele passou, o que ele vivenciou nesse período de escolarização, né? Então, ele traz aqui esse relato de como foi esse processo para ele dentro da escola. Vamos adiante. Então, pessoal, durante seus primeiros anos de estudo, Ausubel foi para a Universidade da Pensilvânia, onde começou a estudar medicina e psiquiatria e acabou se especializando em psicologia. Então, veja que o Ausubel, ele vem, ele vem de uma família judia, de imigrantes, nasceu nos Estados Unidos, em Brooklyn, né? E estudou também nos Estados Unidos, na Pensilvânia. Estudou medicina e psiquiatria. Em 73, passou a se dedicar inteiramente à psiquiatria. Seus interesses nesse campo incluem áreas como desenvolvimento do ego, psicopatologia geral, psiquiatria forense ou dependência de drogas. Em 94, aos 75 anos, David Ausubel se aposentou completamente da vida profissional e se dedicou seus últimos anos de vida à escrita. Desde esse momento até a sua morte, em setembro de 2008, aos 90 anos, ele escreveu e publicou mais 4 livros: O Desenvolvimento do Ego e a Psicopatologia, Teoria e Problema do Desenvolvimento Infantil, Psicologia Educacional, uma visão cognitiva, A Morte e a Condição Humana. Essas foram as obras que o Ausubel escreveu até a sua morte. O que mais que a gente vai falar do David Ausubel? O Ausubel, a gente vai trazer aqui um contexto histórico, né? Ausubel, ele foi introduzido no Brasil na década de 70 pelo professor Joel Martins, que começou a ministrar cursos de pós-graduação na PUC de São Paulo, baseado nas ideias do Ausubel, né? Esse professor passou a difundir o conhecimento de David Ausubel aqui no Brasil. Em 75, o Ausubel teve no Brasil, na PUC São Paulo, e coordenou um seminário avançado que reuniu 25 pesquisadores de todo o Brasil. Então, pessoal, as teorias do Ausubel foram por muito tempo rechaçadas pela comunidade científicas e em revistas do meio acadêmico, mas hoje são teorias profundamente difundidas, tanto no Brasil quanto no mundo, e a gente vai descobrir mais à frente o porquê, tá? Essa é uma das contribuições mais importantes da teoria
do Ausubel para a psicologia, né? A gente vai falar muito sobre a questão da aprendizagem significativa, que é o cerne da teoria do David Ausubel, né? A teoria da aprendizagem significativa não se trata apenas de conhecer a quantidade de informações que o aluno conhece, mas quais são os conceitos e proposições que esse aluno domina, né? Então, a gente vai ver quais são os conceitos principais dessa aprendizagem, né, que o aluno domina, que vai contribuir para que essa aprendizagem aconteça de uma forma significativa. Esse fato permite uma melhor orientação da tarefa educativa, deixando para trás o conceito de mentes em branco, tábula rasa ou começar do zero. Então, se parte do pressuposto de que o aluno tem sim já uma bagagem, uma quantidade de informações previamente apreendidas e que devem ser levadas em considerações, né? Então, ele vai levar em conta o que os conhecimentos anteriores afetam nas novas aprendizagens, na aprendizagem de novos conceitos. E, portanto, você deveria aproveitar tudo aquilo anterior para beneficiar o aprendizado que vem em seguida, o aprendizado significativo do aluno, tá? Então, aqui a gente tem uma famosa frase do David Ausubel: o fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já conhece. Descubra o que ele sabe e baseie nisso os seus ensinamentos. Olha só. O fator mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já conhece. Então, você descobre o que ele já sabe e vai basear os seus ensinamentos em cima disso. Pessoal, essa frase, esse conceito de aprendizagem significativa se assemelha muito ao que o Paulo Freire já trazia em relação à questão da leitura de mundo que o aluno carrega, né? Então, o indivíduo, ele, antes da leitura escrita, ele tem uma leitura de mundo, ele tem um conhecimento prévio, ele tem uma bagagem prévia. Paulo Freire já dizia isso, e o David Ausubel traz isso de uma forma muito clara, do quanto é importante todo esse conhecimento previamente adquirido para o aluno para o desenvolvimento de novas aprendizagens, certo? Então, o que que dizia a aprendizagem significativa do David Ausubel? O Ausubel, ele se baseia na premissa de que existe uma estrutura na qual organização e integração da aprendizagem se processam. Para ele, o fator que mais influencia a aprendizagem é aquilo que o aluno já sabe ou que pode funcionar como ponto de ancoragem para novas ideias. Então, o Ausubel vai falar muito nisso, né, nesse ponto de ancoragem, né, que será um agente que irá subsidiar a aquisição de novas aprendizagens, de novas ideias a partir daquilo que previamente o aluno já conhece. Então, a aprendizagem significativa é um processo cognitivo, pensamento, raciocínio, né, no qual o conceito de mediação está plenamente presente. Pois para que haja uma aprendizagem significativa, é necessário que se estabeleça uma relação entre o conteúdo que vai ser aprendido e aquilo que o aluno já sabe. Então, veja, o que o aluno já carrega de bagagem, né, aquilo que ele já sabe, e o conteúdo que vai ser apreendido. Então, o indivíduo, ele tem uma aprendizagem significativa, tá? O ponto central da teoria do David Ausubel é o termo subsunsor, que pode ser desenvolvido, né, entendido como um ponto cognitivo do aluno que dará sentido a um novo conhecimento. É a ancoragem que a gente falou agora há pouco, né, pessoal? Esse ponto de ancoragem que o aluno já carrega, né, que já retém muitas informações, é imprescindível, né, para que ele continue a desenvolver novos conhecimentos. A partir da análise da estrutura cognitiva, o Ausubel estabeleceu as seguintes condições para a ocorrência da aprendizagem significativa. O material de aprendizagem deve ser potencialmente significativo, o aprendiz deve ter predisposição para aprender. Então, o material deve ser um material didaticamente, interessante, né, com recursos pedagógicos
que facilitem esse processo de aprendizagem, e o aprendiz ele precisa ter essa, né, predisposição para aprender, tanto essa questão maturacional, biológica bem desenvolvida, quanto essa questão das influências sociais que também devem contribuir nessa predisposição para o aprendizado. Pessoal, e aí a gente pergunta quais foram as contribuições do David Ausubel para a sociedade, né? Essa teoria que fala da aprendizagem significativa do David Ausubel é válida para todo e qualquer ambiente escolar, já que se trata de algo inovador na educação, pouco colocado em prática, devido a muitos profissionais estarem presos à educação tradicional e conservadora. Então, essa teoria ela vai trazer contribuições pertinentes de que o aluno é um agente do conhecimento e que essa teoria pode ser de fundamental importância para o desenvolvimento de uma aprendizagem de qualidade. Então, vejam, a gente sai dessa perspectiva de uma aprendizagem tradicional, conservadora, mecânica e adentra essa perspectiva de uma educação em que o aluno é um agente de conhecimento, o professor atua como um facilitador do conhecimento, o aluno vai partir desses pontos de ancoragem, desses pontos prévios de conhecimento, para auxiliá-lo no desenvolvimento de novas aprendizagens, das aprendizagens significativas. Então, pessoal, em suma, é isso da teoria do David Ausubel. Acredito que vocês consigam ter aprendido, né, a essência do que trata a teoria de David Ausubel. Deixa eu compartilhar aqui novamente, né? O David Ausubel, ele traz essa perspectiva cognitivista, né? Bem típica da questão norte-americana, né? Porque ele vem desse contexto norte-americano mesmo. Então, seus estudos foram desenvolvidos dentro dessa perspectiva cognitiva, e a sua teoria vai pontuar é, essencialmente a aprendizagem significativa e do quanto esses conhecimentos prévios, chamados subsunsores, né? Esses pontos de ancoragem são importantes, interessantes para a aquisição de novas aprendizagens, para a aquisição de novos conhecimentos. Então, sobre o David Ausubel é isso. Qualquer dúvida, nos colocamos à disposição. Vou compartilhar o material do David Ausubel para vocês lerem mais um pouco sobre aprendizagem significativa. E nós ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.